Bom dia! É com muita satisfação que, em nome da GRH Unimetro, dou as boas-vindas a todos vocês nesta segunda edição do PIC, Programa de Inteligência Corporativo 100% online. Assim como o PIC anterior, o de hoje terá duração de 1 hora e os 15 minutos finais serão dedicados aos comentários, dúvidas. Teve aquele insight? Escreve já no chat. Durante esta live, vocês vão colocando o que vocês desejam e lembre-se, no minutinho final entrará um link para que vocês façam a avaliação desta live, ok? Muito importante para nós e para o palestrante também. E o tema desta live será o melhor da tecnologia com o melhor do humano. E quem conduzirá é Lígia Zottini. Ela possui uma carreira de 15 anos na indústria de tecnologia e 20 anos na educação. É mestre em Global Talent Management pela PUC São Paulo, com extensão na Universidade Wuhan, na China. Pesquisadora e pensadora de futuro, fundadora do Voicers. E o que é o Voicers? O Voicers é um ecossistema digital de educação que busca democratizar o acesso às tecnologias e tendências futuras, que ajudarão a desenvolver as pessoas a usá-las de forma exponencial e positiva. Esse ecossistema é composto por Voicers, pessoas que já vivem no futuro e são experts na área de tecnologia, ciências, inovação e desenvolvimento humano. E nesse espírito, estamos aqui com uma Voicer, a Lígia Zottini, que gentilmente aceitou o nosso convite para, através de sua voz e visão de futuro, nos inspirar e nos influenciar a repensar o nosso futuro, o seu futuro metroviário. Lígia, é com você. É uma honra estar aqui. Eu acredito que todas as vezes que um espaço abre as portas para que a gente possa trazer cenários de futuros desejáveis, que é o objetivo aqui do Voicers, estamos co-construindo, co-criando o futuro juntos. No final de cada fala, nosso convite é que vocês se tornem ativadores de futuros nos seus próprios times, famílias, ecossistemas, grupos, e que essas mensagens de que futuro, o encontro do melhor da tecnologia com o melhor do humano, não é só algo desejável, mas é algo completamente possível. Então, eu vou começar a fazer o compartilhamento da minha tela. Vocês me dão só um segundinho aqui para a gente poder habilitar. E a partir daí a gente vai ter 45 minutos de conversa e fala, com o objetivo de trazer esses melhores cenários, tá bom? A proposta toda da conversa é que a gente possa trazer a discussão que está acontecendo através desse processo de quarentena. Muita coisa está acontecendo dentro de cada um de nós, e é por isso que a proposta é sempre trazer esse cenário do melhor da tecnologia com o melhor do humano, mas nesse período aconteceu um reset interno em cada um. Toda vez que a gente cala o mundo externo e a gente acaba tendo um convite para lidar com o mundo interno, recomeços, ou seja, resets acabam acontecendo. Se for de forma consciente, mais rápido ele se instala e mais fácil a gente consegue traduzir. Se ele for de forma mais instintiva, intuitiva ou até mesmo inconsciente, que é o que deve estar acontecendo com a grande maioria de nós, porque ninguém estava programado por uma pandemia global, a gente precisa entender o que está acontecendo, tá bom? Então eu começo dizendo que a nossa conversa aqui vai ser o tempo todo baseado numa nova forma de ser, nesse reset do ser, para a gente encontrar novas formas de fazer, ou seja, a gente vai revisitar esse lugar interno para que o lugar externo seja feito de um novo olhar, baseado dentro da metodologia do Voicers que chama Hard Economy e Soft Economy, ou seja, economia dura, que era a economia clássica, Revolução Industrial 3.0, e essas novas economias que a gente está sendo convidados a viver, principalmente agora na pandemia, que uma das novas economias é a economia digital. Então a gente vai falar bastante dela e vocês entenderem esse mapa de transição, onde vocês estão como pessoa, para que vocês possam ajudar a organização, enfim, os departamentos, os times do metrô que vocês pertencem, a migrar para essas novas economias, para essas novas formas de fazer, tá bom? Eu começo dizendo que
antes da gente conseguir viver todas essas formas mais organizadas, pesquisadora, voices, ecossistema, antes de eu chegar mesmo, falar na primeira pessoa, pessoalmente, nesse formato que hoje eu opero a minha profissão, enfim, o meu profissional, eu tive por muito medo, eu tive por muito tempo muito medo, na verdade, de tentar entender como é que esse futuro chegaria para a gente. Eu também era bombardeada por todas as narrativas desde cinema hollywoodiano até, enfim, notícias diárias, onde o melhor da tecnologia encontrava o pior do humano, aquele humano que vai controlar, aquele humano que vai manipular, aquele humano que está emocionalmente desequilibrado, né? As narrativas são cheias disso. Então, por muito tempo eu tive medo, mesmo trabalhando 15 anos na indústria de tecnologia, eu olhava para aquilo e falava, meu Deus, se a pessoa certa, se o humano certo não estiver operando essas tecnologias, a mesma tecnologia que é capaz de conectar e libertar, ela pode ser a tecnologia que vai controlar, entendeu? E aí eu entendi que eu já tinha ao meu redor um network, enfim, uma quantidade de pessoas muito grande que me proporcionava experiências e exemplos de que não era todo mundo que viveria aquilo, e nem todo mundo que estava no topo. O pessoal no topo, pode ser que aconteça deles serem controladores. Não, eu conheci muitos executivos, muitos, né, alto escalão, que entendia já a tecnologia, entendia inovação e novas economias como algo que era para servir, né, o progresso humano, e não simplesmente algo que era controle e massificação ou controle de massa. E aí eu comecei a entender que eu precisava contar, né, sobre essas vozes, sobre esses cenários, e ajudar outras pessoas a ter também os cenários. E eu digo, por que cenários? Porque tudo começa com eles. Quando a gente liga uma televisão, alguém está apresentando um cenário. A hora que eu entro num livro, alguém está apresentando um cenário. A hora que a gente vê uma notícia nas mídias sociais, alguém está apresentando um cenário. E esse cenário fala com as nossas verdades. À medida que eu compro esse cenário, eu começo a ter pensamentos em relação a esse cenário, eu começo a ter, esses pensamentos vão começar a me dar possibilidades de gerar estratégias em relação a esse cenário, e a partir desse momento que eu tenho estratégia, eu começo a agir no mundo físico. Então, todo o cenário, toda a inspiração de cenário, acaba, de alguma forma, se você compra ele, sendo motivo das suas ações diárias, tá? Esse é o objetivo aqui hoje. Eu trazer cenários positivos, mesmo num momento muito, muito, muito delicado da raça humana, para que vocês possam juntos acreditar e aí trazer à vida, através das mais diversas estratégias, planejamentos e ações, esses cenários também. Bom, o futuro eu gosto muito de fazer uma brincadeira com a palavra, né, o futuro do mundo, porque as pessoas me pedem muito, Lígia, você fala sobre o futuro do trabalho, da educação, da medicina, do direito, e aí você completa com o que você quiser, entendeu? E eu gosto muito da provocação de que eu posso falar do futuro, né, e aqui eu coloquei do mundo. Mas a máquina é protagonista nesse negócio, entendeu? Quando é que o futuro de alguma coisa acontece? Quando eu pego tudo que a gente tem hoje, presente, né? E a gente fala que é um exercício de presente estendido, pego todas as tecnologias que eu estou pesquisando, que eu estou vendo chegar nos meios de comunicação, e projeto elas no meu presente. E aí eu faço o quê? 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos de tecnologia, com uma humanidade parada em 2020, né? Se é que as pessoas chegaram em 2020, porque tem pessoas de organizações que estão paradas aí, né, talvez século passado. E aí você começa a trazer essas tecnologias e você começa a ter realmente medo. O outro medo é, a máquina vai me substituir, eu vou ter problemas, vou perder o emprego, eu não vou ter mais emprego. Existe todo esse medo, né, porque a maioria das vezes que a gente vê cenários de futuro, está falando sobre o futuro com a máquina como protagonista. E esse não é o único futuro que vai existir, né? Quando a gente tem mais tempo para falar só dessa matriz, dessa pesquisa, eu consigo trazer dados para vocês que 1/4 dos trabalhos, eles vão ser 100% substituídos por máquina inteligente ou automatizada. Os outros 3/4 somos nós migrando e fazendo parceria com essa máquina. Então, a minha provocação é que, vamos inverter a palavrinha, né? Vamos falar então sobre o mundo do futuro, né? Ou então a profissão do futuro, as economias do futuro, né? É você do futuro e não o futuro de você.
porque aí você vira protagonista, você acaba sendo incluído como alguém que vai aprender, experimentar, ir lá entender todas essas novas tecnologias, todas essas novas economias, e a partir daí, criar. Eu vou dar um exemplo, né? Lá, nessa primeira versão aqui, a gente teria o Steve Jobs inventando o iPhone, né? Mais ou menos 15 anos atrás, mas ele se massificou de 2012 para cá, no planeta. Ele, quando muito, conseguiu imaginar músicas digitais no celular, a internet na sua mão, e nem era a primeira opção desse celular. Esse celular era para você ter músicas e para você falar com ele ao mesmo tempo. A internet era secundária, mal ele sabia que a gente ia transformar isso no que a gente transformou. Quando o humano, em massa, começou a experimentar esse aparelhinho, esses aplicativos todos, olha a quantidade de vida e de progresso, de profissão, de empresas que a gente criou. Todas as empresas dessa nova economia, eu imagino que a maioria de vocês já escutou sobre unicórnios, né? São aquelas empresas que já nascem nessa nova economia, que elas valem bilhões de dólares, antes mesmo de gerar bilhões de dólares. Essas empresas são todas possíveis de existir porque a gente existe, essa tecnologia existe. Então, eu conecto um humano aqui, o outro humano ali, em tempo real. A gente transmite pensamento através dessas maquininhas. Quem é que imaginou 10 anos atrás, 15 anos atrás, o Steve Jobs não imaginou que teria, por exemplo, motoristas de aplicativos, usando seus próprios carros pessoais através de aparelhos como esse. Então, a hora que eu coloco o humano como protagonista, é sobre isso que a gente está falando, esse é o convite. Vocês permitem que a tecnologia, que o progresso cheguem a você, não fique segurando, tipo, isso não é para mim, isso é para o meu filho, isso é para minha filha, para o meu neto, para o meu irmão que trabalha com tecnologia, para minha irmã. Não, isso é para você. E a tecnologia vai ficar cada vez mais orgânica. Então, permitam que essas novas tecnologias, que eu vou falar um pouquinho daqui para frente, cheguem em vocês, porque o quanto antes vocês experimentarem, antes vocês conseguem diminuir o gap de aprendizado, o gap cognitivo de futuro. E aí vocês conseguem imaginar qual vai ser o seu papel, né, dentro da organização que você está, ou até mesmo fora, né? As coisas vão ser muito dinâmicas nesse futuro. Mas o objetivo é se imaginar nessa versão nova, utilizando todas essas tecnologias. E não simplesmente segurar o progresso, seja na sua vida, na sua família, no seu time, no seu, enfim, em tudo isso. E eu acho que a gente está nessa quarentena recebendo esse convite, né? Talvez muitos dos times, muitas das organizações, muitas das empresas não estariam com esse protagonismo todo humano, reinventando suas operações, reinventando suas lideranças. A maioria de nós está em casa, boa parte de vocês, eu estava conversando com o time aqui, falou para mim que vocês estão, uma boa parte de vocês estão em casa, e tem toda uma política de pensar o hibridismo, né? Como é que vai ser a volta. Eu acho que é um ganho de vocês do metrô, é um ganho nosso como sociedade, esse mundo digital desmaterializado. Essas caixinhas todas que acabam acontecendo na nossa vida, elas foram convidadas a serem abertas, né? Alguns estão explodindo elas mesmo. E o objetivo é esse mesmo, tá? Porque você começa a ver que você não se encaixa em mais nada, nesses novos paradigmas. E aí você acaba tendo a possibilidade de entender que mais importante, então, do que se preparar para aquele futuro do mundo, saber todas as tecnologias e etc e tal, e ver o quanto do seu trabalho vai ser jogado pro mecanicista, ou para a inteligência artificial, ou para a automatização. O convite é você se preparar para o mundo do futuro, que é onde você vai ser protagonista. E esse é o tom da conversa aqui hoje, tá? Quando a gente traz a proposta do reset do fazer e o reset do ser, esses são os tópicos que vocês deveriam, a partir de hoje, a gente vai dar algumas dicas, né, de como migrar e de como entender, mas esses são os tópicos, guardem eles. Então, tecnologias de ponta precisam ser visitadas por cada um de vocês, né? Experimentem elas, assim que a gente poder voltar a viver no mundo físico com mais liberdade, com mais velocidade. Tem muitos lugares, tem muitas ilhas de futuro. O Voicers traz esse tipo de experiência quando a gente pode estar junto fisicamente. A gente leva todas as tecnologias que a gente já tem aqui e, de repente, vocês põem a mão na máquina. O Voicers é uma dessas ilhas, mas tem muitas. Vocês conseguem ir no shopping e ver óculos de realidade imersiva, você consegue ir lá na loja de
de Magazine comprar aquelas torrezinhas, né, da Amazon, do Google, que você consegue conversar com a inteligência artificial, e tem muita coisa que vocês podem fazer. A gente vai falar um pouco de mapas de imigração hoje aqui, então faça o próprio mapa de vocês. A gente vai falar muito de inovação, prototipagem. Tentem imaginar inovação como uma experimentação. E aprofundar um pouco num quiz que no final eu vou deixar um link para vocês aqui, para vocês fazerem o próprio quiz, ou seja, o próprio questionário pessoal, para saber em que momento vocês estão dessa transição, desse reset, desse recomeço, tá? Bom, tudo que a gente faz ao redor da metodologia de soft economy, né, que é essa economia mais sutil, mais leve, que são as novas economias, ela baseia-se num mapa de transição. E esse é o mapazinho que vocês depois vão receber esse material em PDF, vocês podem fazer o xizinho de vocês, tá? Nenhum lugar no planeta vai pular da economia clássica, que é a economia hard, e a gente chama de hard, de dura, porque ela acontecia totalmente no mundo físico, né? O mundo não tinha nada digital, não tinha nenhuma camada digital. Então, basicamente, ela acontecia no mundo físico. E era duro você transportar objetos, enfim, vendas, humanos de um lado para o outro, para poder vender, para poder fazer as economias andarem. Quando a gente digitalizou, né, a partir do ano 2000, quando a internet vem, e a aceleração disso a partir de 2012, quando os celulares inteligentes, os pacotes de dados estão entre nós, você começa a ver que parte das operações, ou então, até mesmo empresas inteirinhas, elas se tornaram desmaterializadas, ela entrega tudo por digital. Como é isso? Então, quando você nasce num paradigma mais tradicional, mais clássico, você não tem que pular totalmente para essas novas formas de fazer, mas você precisa encontrar qual que é o seu equilíbrio. O equilíbrio, primeiro, eu gosto de falar pessoal, porque senão você fica muito distante daquilo que talvez a empresa peça, e aí você precisa entender qual é o seu equilíbrio como equipe dentro daquela empresa, e o equilíbrio daquela empresa dentro de uma indústria. Que equilíbrio? O equilíbrio tecnológico e o equilíbrio humano, né? Vocês transportam pessoas. Os corpos, tudo que tem a ver com transportar corpo, cuidar dos corpos humanos, e, enfim, e alimentar essas pessoas, tudo isso provavelmente nunca vai ser 100% soft, nunca vai estar 100% migrado. Os aspectos da economia clássica precisa gerenciar, e precisa ser gerenciado dentro do negócio de vocês, porque vocês trabalham no mundo físico, é muito importante o que se faz. Milhões e milhões de pessoas por dia são transportadas. Então, quando a gente divide em 4 áreas, infraestrutura, modelo financeiro, conhecimento e relações, é só para vocês entenderem as dinâmicas, que parecem serem paradoxais, mas na verdade elas têm um equilíbrio. E não tem problema se o seu mapa hoje está assim, e você fala, quero chegar aqui. Aí você faz os xizinhos, ó, dá para melhorar, dá para ficar mais suave. Porque o que acontece com a soft economy? Ela remove alguns excessos importantes do que tinha na economia clássica, tá? Então é importante fazer essa visita, né? Principalmente na parte de conhecimento e relações, que são as que a gente, principalmente quando você opera bastante no mundo físico, é onde você pode mover muito. Então eu vou trazer alguns exemplos para que vocês possam aterrissar junto comigo. Quando eu falo de infraestrutura, eu estou falando da infraestrutura física, tecnológica, gerencial, e eu dou 3 exemplos. Eu falo do Uber, que todo mundo sabe que nasceu nessa nova economia, foi uma grande revolução, um hacking gigantesco nos meios de transporte, mas todo mundo pensa que ela já está inteira na economia nova, né, na economia sutil, ela não está. Por quê? Exatamente pelo exemplo que eu falei para vocês. Porque ela tem ainda a necessidade na infraestrutura dela, ela é uma infraestrutura pesada, ela é uma infraestrutura cara, porque ela transporta pessoas. Ah, Lígia, mas os carros não são dela, mas para ela conseguir aqueles preços todos, existe uma série de incentivo em cada corrida, o que faz ela de repente ir para um IPO, né, a abertura dela na Bolsa de Valores, e o CEO mundial virar e falar assim, olha, vocês vão botar dinheiro aqui, mas eu não sei se essa empresa vai dar lucro. Que CEO fala isso dias antes dos seus papéis abrir uma Bolsa de Valores de porte global. Esses são os paradigmas, sabe? A gente dá um exemplo aqui, quem está em São Paulo, de um restaurante que eu gosto muito de dar como exemplo, que é o Aflora, porque ele é restaurante, ele tem meditação, ele tem coworking, ele tem terapias naturais, e dá para você fazer evento, é um lugar todo diferente quando voltar a estar aberto, mas ele ainda é pesado, por quê? Porque ele alimenta pessoas.
porque ele vai ter lá a infraestrutura para as pessoas se encontrarem para trabalhar. Mas o paradigma dele está bastante migrado para a nova economia, porque é tudo junto, misturado ao mesmo tempo. E a gente dá o nosso próprio ecossistema. A pessoa fala assim, Lígia, quando eu for em São Paulo, eu posso visitar o Voicers? Eu falo, pode, a gente pode marcar em qualquer um dos coworkings que a gente opera. Não, eu queria visitar o escritório. Não tem escritório, a gente já nasceu desse jeito, porque é um ecossistema de educação. Muitas vezes eu vou usar a infraestrutura dos clientes que me contratam, ou então, quando eu preciso de uma infraestrutura, eu não queria ter a mesma sempre, porque a gente gosta sempre de estar em lugares inusitados, entendeu? Desde um carro que anda sozinho, até, enfim, cidades hackeadas. Então, a gente nasce com essa flexibilidade, isso me gera uma infraestrutura super ágil, e aí, um modelo de negócios bastante interessante, porque eu não preciso investir parte do que a gente, enfim, recebe em infraestrutura, né? Aqui é o modelo financeiro. Então, o modelo financeiro é legal aqui vocês entenderem as características, que no antigo paradigma é de dependência, no novo paradigma o dinheiro é acesso, mínimo custo, máximo compromisso. Não quer dizer que quem trabalha na hard economy não tem compromisso. É que o foco de usar esse dinheiro tem a ver com máximo compromisso de acesso, sabe? E o que eu mais gosto aqui é sobre empresas de fins lucrativos e empresas de meios lucrativos. É muito comum alguém ser tão apaixonado por aquilo que faz, que acaba encontrando aquilo como um meio lucrativo. Ele não quer, muitas vezes, virar unicórnio e vender empresa. Ele quer que a coisa aconteça. Então, aqui tem 3 exemplos. O Libra, ou a Libra, que é a nova criptomoeda do Facebook, que foi lançada no começo do ano passado. A gente ainda acha que ela vai gerar muita dependência, porque uma vez que você vai usar a moeda dentro do Facebook, isso pode gerar uma dependência grande. Eles pensam muito em mínimos custos da forma que eles pensaram, mas eles são de meios lucrativos. Eles querem que aquilo se subsidie, né, aquilo possa se retroalimentar e eles possam continuar existindo, ademais do sistema financeiro que está fora. O Kickstarter, que são essas vaquinhas eletrônicas, financiamentos coletivos, a gente brinca que você pode ter as duas características. Eles têm o máximo compromisso, mas eles ainda trabalham muito com o mínimo custo. Então, esse tipo de análise é bacana vocês fazerem. E quando a gente tem muito mais tempo, a gente pode fazer isso junto com vocês, tá? Mas vai tendo esse acesso, pelo menos para ter essa reflexão. O Bliv é uma plataforma de troca de tempo. Então, aqui a gente entende que eles são 100% migrados nessa nova economia. Você entra lá com 1 hora de, não sei, de coach e sai com 1 hora de terapia junguiana, entendeu? Você troca 1 hora de inglês com 1 hora de espanhol. E por aí vai. Então, são banco de horas. A gente tem conhecimento, o conhecimento na antiga paradigma ele é compartimentado, parcial e para manter o poder, porque era numa época onde encontrar o conhecimento era muito difícil. Então, ele era o know-how, né? O que é know-how? Saber como. O saber como, o conhecimento era um diferencial competitivo. Você não contava. Na soft economy está tudo muito dado. Não tem nada que você não google hoje que você não consiga fazer da sua casa. É muito raro você encontrar alguma coisa que não está lá. Então, o conhecimento é transparente, ele é inteiro, ele facilita o poder. E é aqui que a nossa geração, né, de adultos que já estão no mercado de trabalho há alguns anos, sofre. Porque a gente foi por muito tempo ensinado nas faculdades, nos colégios, nos primeiros anos da nossa vida profissional, a operar aqui, entendeu? A hierarquia, quem está em cima tem todo o conhecimento, quem está embaixo recebe. Isso tudo vai sendo quebrado, porque é muito rápido. Você manter toda a informação na sua mão te dá muito trabalho, porque tem muita quantidade de informação na sua área sendo gerada. Por exemplo, na medicina, a cada 73 dias dobra a quantidade de conhecimento médico de uma área. Nenhum médico é capaz de fazer um negócio desse. Por isso que a gente vai precisar de inteligência artificial nos ajudando, entendeu? Mas você vai ter que mudar o seu paradigma de controle para um paradigma de confiança. Você vai ser a diferença no seu cargo, e não aquilo que você sabe, porque aquilo que você sabe, a inteligência artificial vai saber, talvez até mais do que você. E aí as relações de liderança, trabalho, né? Eu gosto muito de trazer exatamente então esse primeiro ponto, que é outra lição de casa pra gente. Controle versus confiança, tá? A gente tá treinado para controlar, para performar, para cobrar, para competir, para resultado. E esses novos paradigmas aqui nesse tipo de empresa é confiança. Eu trabalho com fluxo de informação ao invés de performance. A gente opera e cocria as coisas juntos. As coisas têm muito mais sincronicidade, porque em ambiente de muita cobrança,
o medo opera, né? Tá todo mundo meio em modo sobrevivente. Quando você libera o controle, fala, cara, eu confio em você, eu confio no meu time, eu confio no que a gente está fazendo aqui. As pessoas têm muito mais, elas saem do modo sobrevivente, que aí é límbico mesmo, tá? É cerebral, é neurológico. Eu paro de querer me proteger o tempo todo e começo a ter espaço para criar, co-criar junto. Né? Eu não tenho medo de falar as minhas ideias, eu não tenho medo de, enfim. E aí, ao invés de resultado, a gente cria um fluxo imenso de desenvolvimento. Para o time, para as pessoas, para a empresa, para a quantidade de coisas que a gente vai fazer. Então, é muito importante entender essas duas últimas relações, essas duas últimas partes, porque é aqui que a gente consegue migrar bastante para a soft economy, tá? Aqui a gente precisa. Bom, tudo que eu falei acaba culminando, então, nas novas economias. Esse é um funil, não porque ele é um depois do outro, tá? Mas é porque a quantidade de pessoas operando nele. A maioria dos humanos nos negócios clássicos estão ou estavam estacionados na hard economy antes da pandemia, e migraram com muita força de 2012 para cá, uma boa parte deles, para digital. Essa pandemia, eu ainda quero ouvir os números, mas antes número de fevereiro da Cato, 25% das empresas da base da Cato fazia home office uma vez por semana, trabalho remoto uma vez por semana, só 25%. Um mês depois a gente entra em pandemia, eu ainda não tenho os dados oficiais, mas assumo que pelo menos 80%, para não dizer mais, deve fazer 100% de home office para os seus profissionais de escritório, entendeu? Foi uma entrada na economia digital gigantesca. A gente esperaria essa entrada nos próximos 5, 10 anos, e ela foi muito, muito acelerada para esses 30 dias, para esses 90 dias, para esses 100 dias que a gente já está vivendo, sabe? Nas escaladas de 30, 60, 90. Quando você dá muito repertório digital, as pessoas ganham flexibilidade e liberdade. Você não está mais controlando corpos sentados na cadeira. Você está controlando a criatividade, a produção dela, né? O que ela produziu. Então, muitas vezes, o convite é, vou perguntar onde a pessoa está, mas não quero saber se ela está na cozinha, na sala, na praia, em Marte. Eu quero saber onde ela está no projeto que a gente está, no trabalho que eu estou esperando dela. Entendeu? Está no meio, no começo, no fim, vai me entregar hoje, amanhã, daqui um mês. É um pouco desse lugar que vai mudando o paradigma. E aí tem a economia do acesso, não é só 30 dias gratuito lá naquela plataforma. A gente dá muito acesso quando a gente tem economia digital e criativa, né, que é o que a gente está fazendo aqui. Vocês estão tendo um acesso a um pedaço de uma experiência muito maior. Por quê? Porque é importante, toda vez que você cria algo muito legal, você quer que as pessoas tenham acesso. E a gente vai aprendendo, né, a dar acesso. Aqui é onde a maioria trava, por isso que começa a funilar aqui, o nosso funil mesmo. E desse lugar, a hora que você dá muito acesso, você aprende a economia do compartilhamento. Eu compartilho, né, eu troco, eu faço circular, eu estou grávida. Não sei se todo mundo consegue perceber, deu sentada, mas é muito comum, né, você querer preparar as coisas do neném, o quarto e etc e tal. E nessa pandemia eu fiz uma autoanálise sobre os meus excessos, né, de ir lá para fora, fazer todo o enxoval e volta. Eu fiz isso com todos os enxovais dos meus sobrinhos. E dessa vez a minha filhinha está nascendo daqui 1 mês e meio e a gente optou por experimentar a economia do compartilhamento, principalmente num período onde a economia mesmo, o dinheiro está mais raro, né? E eu tinha muitas amigas que tiveram bebês antes de mim, assim, meses antes de mim. Então, desde carrinho, cadeirão, roupinhas, a gente assumiu essa economia compartilhada, essa economia do circular. Eu gastei nada até agora, e tá tudo montado, entendeu? Então, assim, que lugar é esse que a gente vai todas as vezes comprando tudo de novo, né? E eu recebi tudo novo, vou usar 6 meses, porque é isso que dura algumas coisas aqui, e vou passar para frente, entendeu? Ou devolve para suas fontes, ou passa para a próxima criança que nascer. Eu tive uma experiência muito legal de compartilhamento circular. E aí você vê que você tem um cuidado, né? Um cuidado com aquilo que você está usando, para que aquilo possa durar mais, para que outras pessoas possam usar. Que a gente não tenha que refazer tudo e todo mundo ter tudo o tempo todo, né? E daí nasce uma economia de confiança. Eu recebi coisas de pessoas que eram minhas amigas, e talvez coisas de pessoas que nem eram, porque eu comecei a contar isso nos meus trabalhos, nas minhas lives. Que confiança é essa de alguém entregar e falar, olha, depois você me devolve? São paradigmas que vão sendo quebrados. E aí o que eu trago para vocês nós já temos tecnologia para resolver a maior parte dos desafios da humanidade. O que a gente não tem ainda é uma humanidade em quantidade
operando em cada uma dessas áreas, em cada uma desses layers. Então, as mesmas características que estão na economia estão nas pessoas. A economia dura é feita de pessoas mais duras, porque aquelas características lá de controle, comando, competitividade, é duro, é de um mundo muito mais duro, não é um mundo em rede que compartilha, que cocria, né? Para você fazer economia digital, você precisa ser digital. E não é só entrar aqui, você já utilizou o poder do digital. Já escreveu um texto, colocou lá no LinkedIn ou em qualquer mídia social, e você viu algo que você realmente sabe e que pode ajudar alguém, e você viu o poder que é quando você liberta essa informação de você, sem pensar em ter medo de competitividade, ou de se vai ganhar dinheiro ou não. Se vocês não fizeram, façam. Pode ser um texto, pode ser uma receita, pode ser um exercício que vocês façam bem e estão fazendo bem para vocês, pode ser qualquer coisa. Vocês vão ver o poder desse digital. Economia criativa é feita de pessoas criativas. Economia do acesso é feita de pessoas acessíveis. E é aqui que a gente trava, como geração de novo. Porque eu fui ensinado, à medida que eu vou crescendo, a ganhar camadas hierárquicas. Eu tenho assessores, né? Eu tenho assistentes para dificultar o acesso a quem eu sou. É óbvio que a gente sabe que quando organizações gigantescas como vocês, o presidente ou as primeiras lideranças, é óbvio que não dá para falar com todo mundo ao mesmo tempo, que é um para muitos mil. Mas assim, existem formas de dar acesso, né, de você sair talvez dessa redoma. E eu estou vendo a liderança muito, muito comprometida em fazer esses movimentos. Seja através de televisões corporativas, de vídeos na intranet interna. Era uma conversa que acontecia numa cúpula e agora está acontecendo em muitos. Mesma coisa, cuidador, confiável, soft. A economia sutil é feita de pessoas mais sutis, mais suaves. E aí, eu trago uma pesquisa, para quem tiver mais interesse, é o Ken Wilber. Ele é um psicólogo, ele é um sociólogo, e ele faz experimentos na sociedade há mais ou menos 50 anos, classificando o nosso nível de consciência, nosso nível de humanidade, em 7 níveis, em 8, mas o primeiro, o 0 ali, vocês vão ver que é esse daqui, que é o bege, ele diz que é muito, muito cavernoso, assim, né, é muito sensorial, é muito instinto de sobrevivência, é muito bebezinho que está nascendo. Todo humano no desenvolvimento natural chegaria até o laranja, tá? 21 anos de idade, a partir daí você vai fortalecer o seu laranja, que é o pensamento científico, a consciência de sucesso, individualista, ganhos materiais, objetivo de vida. E ele diz que por muito tempo ficamos todos aqui, tirando um ou outro iluminado, aí, né, gênio, iluminado, avatar que aparecia, conseguia atingir as camadas verde, amarela e turquesa, tá? Que tem a ver com pluralista, com pensar no planeta, flexível, espontâneo, né, holístico, uma espiritualidade talvez sem tanta religiosidade, pessoas que vão ver o coletivo também e não só individual. Mas isso é muito recente, ele fala que tem por volta de uns 30 anos, né? E aí ele tem aqui uma divisão de quando ele vai atualizando a cada tempo. Ele fala assim, olha, na população, a maioria ainda opera aonde operava todo mundo, tá? Que é o azul, que é uma coisa meio mítica, meio conformista, a dualidade, sabe, essa coisa da polaridade, o certo e o errado, a religião. Ou vermelho, egocêntrico, heróico, essa coisa do feudo, do controle. E o laranjão que eu contei lá para vocês. Então, a maioria da população está ali, 40%, 20% e 30%. E no poder, metade do poder é extremamente laranja. E aí tem um pouco de azul, tá? Que aí fica essa coisa do certo e errado o tempo todo. Mas olha que legal essas 3 cores mais sutis, né? Essas 3 coisas que vai deixando as coisas mais leves. A gente tem já 5% na população de verde, 1% de amarelo e 0,8% de turquesa. Quase não dá para aparecer. Mas no poder a gente já tem 10% de pessoas que estão preocupadas com o ecossistema do planeta, que tem essa pluralidade, né? 4% são amarelo e 1% é de verdade turquesa. Isso é muito legal. Porque aí você começa a perceber que tem um movimento acontecendo. E eu gosto de acreditar que foi porque nós nos conectamos através da tecnologia. A gente tem muito repertório hoje, né, para poder tomar essas decisões parecidas com essa, por exemplo. Exemplos de organismos que operam no verde. A Noruega, que se recusou a perfurar poços de petróleo em prol do meio ambiente. Que país faria isso 100 anos atrás? 60 anos atrás?
50 anos atrás, quando explodiu logo no pós-guerra. A gente tem o amarelo, por exemplo, o Elon Musk lá com o carro dele que anda sozinho, ele está trabalhando num modelo de negócios integrativo, flexível e competência. Ele fala assim, olha, o seu carro Tesla vai ser uma mistura de Uber com Airbnb, ou seja, ele vai te levar sozinho, porque ele vai dirigir sozinho para o trabalho, e depois vai sair pelas ruas dirigindo sozinho, fazendo Uber para você. Você vai ganhar uma fonte de renda, então não é só um investimento num bem, é uma fonte de renda que te transporta e transporta outros. Que pensamento é esse? E ele falou que ele botaria na rua esse ano. Imagino que esse ano não dá mais, porque foi um ano que, enfim, desplanejou todos os planejamentos, mas deve acontecer nos próximos 2 anos. E aí a gente tem pensamentos turquesas, né? Como o Círculo, que é o Netflix das pessoas que estão procurando expansão de consciência. Você paga lá por mês e recebe um monte de possibilidades de se autoconhecer. Ou então, de repente, um e-mail como esse da Singularity University, eu fiz uma experiência lá nessa universidade da NASA com o Google, lá no Vale do Silício, e o grande nome deles, que é o grande futurista que todo mundo acaba bebendo da fonte, que chama Peter Diamandis, chegou ano passado e mandou para a base inteira da Singularity o seguinte e-mail: você medita? Essa era a pergunta dele. Do you meditate, Lígia? Por que um cara que trabalha com tecnologia, com futuro, pergunta para as pessoas se elas meditam? Ele queria que eu conhecesse o guru dele, o meditador dele lá. Mas o objetivo é, porque quem vai muito no pilar da tecnologia, faz o movimento de você ter que também ir muito no pilar da humanidade. E as duas coisas precisam estar desenvolvidas. Do contrário, a gente cria as distopias de Exterminador do Futuro, entendeu? E ainda para o finalzinho da reflexão aqui, o reset do ser, a gente geralmente apresenta ele assim, primeiro do fazer, que são todas as novas economias, novas formas de fazer, mas a base para isso acontecer, para vocês conseguirem fazer novas formas de fazer algo, começa com o reset do ser. Vocês precisam ter um reconhecimento interno, tá? Então, aqui coisas como, a gente não vai entrar em todos esses pontos aqui, isso faz parte, né, da experiência maior, chamada reset, mas coisas como vocês podem, que são pistas, né, para vocês buscarem esse reset. Eu sei, eu sinto, eu sou. Existe uma necessidade da gente habitar, né, os corpos, físico, mental, emocional, espiritual ou energético, para quem prefere a palavra, mas a gente tem, e ele opera o tempo todo junto com a gente. Então, 100% de responsabilidade, ninguém, não tem vítima nesse tipo de reset. A gente realmente acredita que a gente cocria todas as realidades, a gente acaba atraindo para a gente todas as experiências. As nossas barras de dormência são diminuídas, e por barra de dormência entendam assim, olha, está acontecendo muita coisa no mundo agora, se eu me conectar a cada uma das tragédias que aconteceram por conta dessa pandemia, eu vou não sair da minha cama, porque isso vai, como humanidade, eu vou, enfim, né, sofrer junto. Então eu crio uma barra de dormência para não sentir, eu escuto todos os problemas, mas eu me desassocio deles. Quando você começa a fazer esses resets do ser humano mesmo, a barra de dormência ela tende a dar uma baixadinha, ela tende a diminuir, porque você começa a se importar. A única forma de você conseguir operar naquelas 3 coresinhas, verde, amarela e turquesa, é você se importando mais com a sociedade que você está inserido, e começando da família, dos times, da empresa. Não precisa ser, vou salvar o planeta, pode ser o seu mundo mesmo, entendeu? E rola uma nova forma de entender esses sentimentos e emoção. A gente aprende muito sobre flow, sobre fluxo, né? Ao invés de ter que controlar absolutamente tudo, para tudo fazer e acontecer na hora que eu quero que aconteça. E muitas vezes, quando você força demais, usa muita energia pessoal, quando você chega lá, você vê que não era bem isso que estava acontecendo. Quando você permite operar por uma nova forma de ser, você começa a entender a linguagem do fluxo. E o fluxo não é um papo metafísico, embora se você quer que seja, a gente também consegue trazer ele dessa forma. Mas o fluxo ele é muito estudado, enfim, lá no Vale do Silício também, tem projetos que tentam desvendar como é que são os profissionais que operam em fluxo. Geralmente eles são da área do esporte,
e da área da arte. Por quê? Por motivos óbvios. Quem opta por essa profissão de início não está optando porque quer ganhar dinheiro, porque são profissões que não prometem fazer você ganhar dinheiro, pelo contrário, né? Aqueles que ganham são profissionais que passaram por muitos desafios em início de carreira, mas que seguiram aquilo que são apaixonados. Então, o fluxo tem a ver com profissões que eu sou apaixonada por, versus aquela performance que a gente está acostumado, que são profissões que eu acabo escolhendo por outros motivos, tá? E aí tem todo um estudo chamado Hacking the Flow, hackeando o fluxo lá no Vale do Silício. Como é que é a performance dessas pessoas que são apaixonadas pelo que fazem? Bota lá alguém que tem que cantar para ganhar dinheiro e bota lá alguém que canta porque ama, porque aquilo é natural na pessoa. Por mais que essa pessoa treine igualzinho a essa outra aqui, aquele que tem aquele talento natural para fazer aquilo vai ser sempre muito superior, vai gastar muito menos energia, a habilidade vai crescer com muito mais facilidade, porque a pessoa estuda em todos os momentos da vida dela, do que essa daqui que está fazendo só porque tem que. Então, um pouco do que vai também ser recetado aí. E esse processo todo traz de novo o soft, que é a sutilização do seu ser. Então, fechando a nossa fala, o que eu posso trazer para vocês, olhando, né, como pesquisadora, eu abro o mapa e olho os mapas das tecnologias, eu olho os mapas das tecnologias, e eu olho o mapa dos humanos, da sociedade, das tendências, e o que acontece quando a gente cruza essas duas coisas. Tem essa máxima de fechamento que eu queria deixar para a reflexão de cada um. Existe sim desperdícios e excessos de consumismo na nossa sociedade, a gente viu o que aconteceu nessa pandemia, ficou muito claro. Mas existem desperdícios e excessos compensatórios em nós. É aquela história de, se tem muito consumismo, isso é desperdício na nossa sociedade, quem consome somos nós. É aquele sapato que eu não precisava, mas eu comprei, é aquela comida que eu já não estava com fome, mas eu comi porque eu queria compensar alguma coisa. Tudo que vocês perceberam nessa quarentena, que vocês conseguiram tirar do excesso de vocês, diz muito sobre as áreas que podem ser resetadas no ser de vocês, tá? Então pega lá o extrato do cartão de crédito, da conta corrente, e vê no que realmente a gente gastou nesses 3 meses, que provavelmente você deve ter investido muito mais dinheiro naquilo que era necessário do que naqueles nossos excessos da vida que era antes da pandemia. E observa o quanto o compensatório deu espaço para aquilo que era importante. E aí você tem dicas de por onde começar a trabalhar. Olha, a minha área talvez seja do alimento, a minha área seja de comprar um monte de coisa, a minha área talvez seja, sei lá, não parava em casa, porque não conseguia ficar comigo. Então acho que aqui eu posso procurar a área talvez de uma medicina de alimentação, de nutricionismo, essa área aqui de compulsório, né, de comprar tudo de forma compulsiva e compulsoriamente, eu posso procurar alguém que me ajude a fazer uma organização financeira. Essa outra área aqui, né, eu posso encontrar um psicólogo que me ajude a entender essas emoções que me fazia não querer estar sozinho nunca. Isso como indivíduo. E como empresa? Mesma coisa. O que eu percebi, então, que a versão lá da sociedade, que tem os seus excessos de consumismo, de tecnologia, ela não vai se curar sem a cura da segunda. A gente não vai conseguir melhorar, entendeu? E já veio um vírus desse tamanho para dar sinais do que pode acontecer quando a segunda coisa não está sendo observada. Então, quando eu olhei para as pessoas que já operavam de forma mais leve, eu vou trazer 4 características nas 4 áreas que a gente usou lá na economia nova versus economia clássica. A primeira é a infraestrutura do futuro. Essas pessoas que já vivem de forma mais leve, elas vivem internamente mais leves, para viver externamente mais leves. Então, eu vejo movimentos onde as pessoas estão vivendo, de repente, em casas co-living, né, em casas que você... É enorme aqui, e eu não preciso morar sozinha. Por que eu não trago pessoas que vão me ajudar a crescer para poder diminuir o meu custo de infraestrutura, por exemplo? Eu estou vendo muita gente cortando os seus custos de infraestrutura para poder viver de forma mais leve. A relação do dinheiro do futuro tem muito a ver com essas pessoas que já estão nesse lugar mais resetado do ser, que é resignificar a relação com o dinheiro. Não é sobre muito ou pouco dinheiro, mas sobre necessário. Vocês sabem qual que é o necessário na vida de vocês? Já fizeram essa conta?
Tirar todos os excessos do que eu preciso para viver. Porque aí você tira todas as mochilinhas pesadas das costas, e aí vão colocando conscientemente. Não é que a gente nunca vai fazer um excesso gostoso. Vai, mas não precisa ser compensatório. Né? Porque eu estou sentindo falta de alguma coisa, é porque eu estou consciente, eu quero me dar essa experiência hoje. E aí eu trago as coisas com muito mais consciência. E aí eu não preciso de muito ou de pouco, eu preciso do dinheiro necessário, porque eu tenho noção do quanto eu preciso para viver. Né? O conhecimento tem muito a ver com essa frase, que é conheça-te a ti mesmo, senão o algoritmo vai. Então, promova esse autoconhecimento. A gente tem muita ferramenta hoje. E desse lugar vocês vão poder não ser manipulados nem pela máquina e nem por ninguém. Né? Quando você entra numa mídia social e aquilo te dá raiva, te dá ódio, te dá medo, te dá inveja, ansiedade, de novo são gatilhos para vocês se autoconhecerem. Por que isso está acontecendo comigo? Né? Deixa eu melhorar, deixa eu entender, deixa eu me conhecer para que isso não seja me retroalimentado, né? Não me retroalimente. Porque aí você vai poder conviver com as pessoas e com a mídia social de um lugar onde vocês cresçam. Se você entra lá e aquilo está te educando, está te crescendo, está compartilhando coisas legais, está pegando as informações para entender como é que o mundo está funcionando, e nem sempre as informações são boas, mas aquilo não está te inflamando, ok. Então, nem o algoritmo, nem ninguém vai te manipular. A chamada é essa agora, a gente não precisa ter medo do algoritmo, a gente tem que ter o cuidado de se autoconhecer. E aí as relações, elas vão migrar cada vez mais das relações de necessidade, ou seja, de controle, para as relações de afinidade, seja nos relacionamentos afetivos, familiares, de amigos, profissionais, né? As pessoas vão querer trabalhar com os afins, e esses afins são diversos, tá? Então tudo isso, né, para a gente poder dizer que os desafios do mundo, eles começam com resolver os desafios do seu mundo. A hora que você resolve esse desafio do seu mundo, você está automaticamente trabalhando em favor do plano, né, do plano macro. E está sendo hackeado por aqueles que entenderam e se entenderam. É muito importante, para que a gente saia das caixinhas polarizadas e binárias. Eu preciso encontrar esse plural nas pessoas. E o mundo do futuro está sendo hackeado agora, nesse exato momento, pelo conjunto de muitos mundos. Se eu tenho dificuldade de entender o mundo do outro, provavelmente eu ainda estou operando no modelo hard, né? E vai precisar fazer muito reset do ser e do fazer. Onde o melhor dessa tecnologia encontra o melhor do humano, mas é mais do que o melhor do humano, encontra humanos inéditos, que é o que somos. Essa é a maior diversidade. Qual o tamanho da diversidade do planeta? É o tamanho de quantidade de humanos vivendo aqui. Então a gente tem mais de 7 bilhões de diversidades. E o que eu posso dizer para vocês como pesquisadora de futuros é que tanto tecnologia quanto humanidade está realmente se utilizando. E não são poucos, já são muitos. Então, quem quiser saber de todos esses números e pesquisas, eu tenho um TED, um TEDx, que é exatamente esse nome. E aí eu aprofundo os dados. O futuro do mundo, o mundo do futuro. É só colocar Lígia Zottini. Bom, o convite agora para vocês é a gente abrir para perguntas. Quem quiser, no site do Voicers tem esse quiz, para saber se você já é o ser humano desse novo mundo, né? Tá nesse www.voicers.com.br, aí vocês também conseguem receber. Vou mandar o link aqui para o pessoal depois mandar para vocês. E é um auto-assessment, para saber o quanto você já migrou para essas novas economias, esses novos padrões, o que ainda precisa ser trabalhado. É um questionário das 4 áreas: infraestrutura, dinheiro, relações e conhecimento, tá bom? Esses são os nossos canais, e nós estamos agora oficialmente abertos a perguntas. Muito bom, Lígia. E choveram perguntas aqui, viu? Olha, foi uma viagem muito interessante. E enquanto você falava, eu fiquei me vendo nesse cenário e pensando como que o celular e toda essa tecnologia, ao mesmo tempo, me atrai tanto, mas também dá aquela certa repulsa de ver meu filho o tempo todo ali no celular. Você já começa a entrar nos restaurantes e começa a ver aquele movimento das pessoas colocarem o celular ali do lado. Fiquei pensando um pouco nisso, que causa esse sentimento nosso, né, que tem a ver com high-tech, high-touch. E o Edson, ele colocou uma pergunta aqui que eu vou emendar na dele, porque tem várias. Tá. Ele fala assim, é o Edson Alves Feitosa.
como lidar com a ansiedade de informação e equilibrar o humano e o tecnológico, onde e quando cada um entra no cenário, que tem a ver com um pouco do meu sentimento. Sim, maravilhoso, Edson, Sil. Eu acho que o tempo todo, quando a gente traz os dois lados, né, os profissionais que trabalham com cenários futuros só traz a tecnologia, só acelera essa ansiedade, esse desconforto que vocês trouxeram. O nosso objetivo é sempre trazer os dois lados, por quê? Porque a hora que eu identifico um incômodo, eu consigo identificar, não para eu combater a tecnologia, mas para eu trabalhar aquela área. Então, quando você dá o exemplo de, poxa, eu me sinto incomodada, talvez, com as crianças o tempo todo na tecnologia, ou eu vou no restaurante, vejo cada um no seu processo, eu brinco assim, eu não perco para a tecnologia, por enquanto eu só tinha sobrinhos, né, quando eu estou perto das crianças. Por quê? Porque naquele momento a gente vai fazer muita coisa legal no mundo biológico, no mundo físico, e assim, por muito tempo eu tinha dificuldade das pessoas entenderem que o mundo digital, ele nunca vai se sobrepor ao mundo real, né, ao mundo biológico, porque ele é muito limitado. O mundo aqui, né, da realidade, ele é um mundo onde tem muita vida, e agora a gente está vendo, tudo que nos restou foi o digital, a gente não vê a hora de voltar para o mundo lá fora, abraçar, se trocar, né, trocar conhecimento, trocar abraço, porque a gente tem essa potência de energia, né, o humano ele é feito dessas trocas de verdades, de energia mesmo. Então, eu acho que quando a gente tem esse trabalho dentro de casa, começando assim, olha, minha criança está muito lá no celular, deixa eu entender por que ela está no celular, ela gosta de atenção, de qualidade, faz uma criança, convida ela para brincar com você, eu duvido que ela vai falar, quero ficar aqui no celular. É que muitas vezes, seja na criança, seja naquele almoço lá no restaurante, a troca humana está com muito baixa qualidade. E aí, a culpa não é do outro, a gente tem que, de novo, parar de achar que tem culpados. Faz a visita interna. Em que momento eu não estou entregando a minha verdade, eu não estou com presença plena? Entendeu? Por que a gente está falando tanto de mindfulness, exercício de presença plena? Porque a hora que eu estou em presença plena, a minha relação é de qualidade. E aí eu não vou perder nem pro desenho lá no celular com a criança e nem com quem está sentado comigo lá na mesa. A gente vai ficar muito tempo aqui, né, na troca humana. Esse é o convite. Bacana, muito bom, Lígia. Tem o Marco Antônio Rossati Filho, ele pede uma dica para a gente em termos de companhia. Ele fala assim, Lígia, que dica seria possível dar para nós do metrô que estivermos dispostos a fazer a migração para o soft economy dentro do metrô, que é, por excelência, uma referência em hard economy, quase em todos os aspectos? Maravilhoso. Eu acho que o trabalho que vocês podem fazer muito, né, porque a natureza da operação de vocês tem a ver com a economia clássica, né, com transportar corpos no espaço de forma cada vez mais em excelência, que é o que vocês fazem, né. O ponto em quais das outras áreas a gente pode migrar para essas novas relações. Por isso que eu chamei tanto a atenção para as duas últimas áreas, que é a área das lideranças, né, das relações, e a área do conhecimento. Eu tenho certeza que tem bastante trabalho para fazer, porque quando você vem desse paradigma da economia, da Revolução Industrial 3.0, a parte do conhecimento ele é todo fragmentado, e a parte das relações ele é muito baseada em comando e controle, e não é que a empresa está errada, era assim para todo mundo, e a gente precisa fazer essas migrações para novos paradigmas. Eu sei que academias e, enfim, universidades corporativas como essa já está fazendo um trabalho muito bom de conhecimento, de abrir esses conhecimentos todos para o grande corpo de colaboradores. E aí tem um incentivo também das lideranças e, enfim, das formações de liderança que fala sobre, eu gosto muito do termo sinárquico, não é uma liderança não é a liderança, a parte toda hierárquica, né, mas é a parte sinárquica. O que é sinarquia? É a liderança daquele que sabe mais dado o projeto. E se o que sabe mais é aquele júnior ou aquele profissional, de repente o estagiário que acabou de entrar, o quanto a gente está preparado que ele nos lidere, né, naquele momento, e eu tenho aqui talvez uma posição super alta, não sei quantos anos de metrô. Eu acho que esses lados dá para fazer muita coisa internamente. Tem todo o lado digital que eu acho que vocês podem explorar, sempre dá para explorar melhor.
Mas eu colocaria as minhas fichas bastante em ver os excessos financeiros, que é possível nesse momento, está todo mundo revendo, mas as duas últimas áreas. Muito bom. Lígia, o Rodrigo Lagoas Ferreira, ele faz a seguinte pergunta. Na dinâmica da espiral, o Brasil, as pessoas do Brasil ou as empresas brasileiras estariam em qual cor? Algum brasileiro ou empresa brasileira chegou na cor turquesa? Maravilhoso, esse daí conhece o Ken Wilber. A dinâmica da espiral é o termo que a gente usou naquelas cores. Sim, com certeza. A gente tem aquela última empresa que eu coloquei, é brasileiro, o Círculo é o Netflix da expansão de consciência, é uma empresa totalmente brasileira, e tem outras que estão acontecendo em cada uma das áreas. Eu acho que tem sim brasileiros, eu acho que a gente pode fazer um auto-assessment também ali, e ver que tem muita gente que já está no verde, amarelo e no turquesa. Embora a gente brinque assim, eu estou no turquesa, teoricamente você está um pedacinho, boa parte da sua vida deve estar uns 2 para baixo, e a gente vai aprendendo que tem mais para aprender antes de falar eu sou 100% isso, mas sim, fica tranquilo que a gente tem bastante coisa, principalmente porque o Brasil ele não é um exportador de tecnologia, né? Ele é um exportador de tecnologias humanas, a gente é muito bom não no software, mas no peopleware. Então, com certeza a gente tem aí uma característica muito grande de buscar essas expansões, desde a nossa mistura étnica, a nossa mistura, enfim, sincrética, de várias religiões, tem outras áreas e outros países mais encaixotados por conta da sua própria característica como sociedade. Obrigada. E a Carmen Monese, ela faz uma pergunta. Lígia, bom dia. E ela fala assim, o sistema de ensino está acompanhando essas mudanças? Essa é a pergunta de $1 milhão. E assim, a gente poderia falar por mais uma hora, eu tenho bastante fala sobre o futuro da educação. Existe sim um movimento nas redes particulares para esse tipo de educação mais voltada para o ser, e aí são pedagogias muito específicas, e redes muito específicas. Eu ainda sinto que uma das áreas mais atrapalhadas e atrasadas nessa hard economy são as áreas de educação, quando você vê as crianças ainda operando por aquele lugar fabril, que aí toca o sino para trocar cada hora de professor e aquela coisa toda, e a dificuldade que a gente está tendo nesse momento com as escolas digitais. Quem tem criança em casa que está fazendo escola online está vendo a dificuldade, que a gente ainda é muito conteudista, num lugar onde, pensa assim, daqui 10 anos, quando essas torrezinhas que a gente compra aí, a Alexa, a Siri, vai estar pelas nossas casas, o pé da mesa vai falar com a gente, porque vai ter internet em todas as coisas, é mesmo conteúdo que a gente tem que ensinar para as crianças nesse momento? Eu acho que não. Eu, como mãe, estou ficando bastante incomodada para onde eu vou pôr a Belle daqui para frente, entendeu? Porque não é conteúdo que eu quero que ela aprenda. Eu quero que ela aprenda melhores formas do ser dela, que ela possa explorar o mundo através do seu referencial de ser. Poucas escolas ainda estão fazendo isso. Seja algumas referências ótimas da rede pública, porque as pessoas que lideram aquela unidade têm essa preocupação, ou algumas pedagogias na rede privada que estão fazendo esse movimento. Esse é um lugar que precisa ser hackeado. Perfeito, Lígia. Para não atrapalhar o almoço, eu tenho que alimentar o bebezinho e também do pessoal que está assistindo a gente, eu vou encerrar com uma última pergunta que também eu acho que é um presente para a gente. Se você não puder dizer agora, pode passar depois e eu compartilho com toda a comunidade metroviária, que é uma sugestão final do Luiz Carlos Rodrigues. Ele diz o seguinte: bom dia, Lígia. Alguma dica de literatura sobre esse equilíbrio entre o disponível e o necessário? Maravilhoso. Tem 2 livros que ajudam a gente muito a compor isso tudo, Eu acho que os próprios livros do Ken Wilber, que a gente citou aqui, que são essa dinâmica da espiral, o ser humano integral. Então, procurem os livros do Ken Wilber. Eu gosto muito o Hard Soft Economy. Ele vem do físico quântico indiano chamado Amit Goswami, e o livro dele é Economia da Consciência.
pode procurar Amit Goswami, Economia da Consciência, é ele que traz esse conceito de hard e soft economy, e aí a gente desenvolveu uma metodologia para poder trazer aqui para o Brasil o que ele está falando. E eu gosto muito do Harari, né? Embora eu briguei muito com ele, eu com a minha leitura lá no Homo Sapiens, Homo Deus, que ele ficou famoso por esses 2 livros, eu achava ele altamente distópico, né, o fim do mundo das máquinas, mas no terceiro livro a gente fez as pazes, que são 21 lições para o século XXI. Ali também tem bastante coisa que vocês vão poder, de verdade, ter uma fonte bacana de referência, e 3 fontes muito plurais, né, primeira, segunda e terceira, mais humana, economia e a tecnológica. Perfeito, Lígia, eu agradeço muito a sua participação, você foi bastante generosa, aplicou aí a economia do compartilhamento, e não é a primeira vez, já esteve com a gente no Inova Day, né, um programa de governo, esteve conosco na Feira de Profissões, e agora nessa live, muita generosidade, agradeço mesmo do fundo do meu coração, e aviso aqui todos os metroviários que estão nos assistindo agora, que essa live também ficará disponível para todos, assim como a apresentação da Lígia, e espero que vocês contribuam também com a gente, avaliando essa live, sugerindo outros temas, enfim, eu agradeço a todos, um bom dia. Bom dia, foi uma honra. Obrigada, tchau, tchau.